Boa noite, meus amigos. Com alegria, iniciamos mais uma vez uma reunião do NEP GCL. Hoje, a partir do versículo 5 do segundo capítulo da Carta aos Filipenses. Sejam todos muito bem-vindos. Antes disso, da gente começar, nosso amigo Neto vai fazer uma prece para a gente. Neto? Olá, gente, boa noite a todos, aos que irão nos assistir, após ir ao nosso canal no YouTube. Então, um grande abraço e vamos iniciar com a nossa prece, Vamos aquietar nossos corações, vamos buscar sintonia com os amigos espirituais, que certamente nos acompanham, nos assessoram nesse estudo. Vamos rogar a sua presença, a presença desses irmãos, para que cada um de nós que aqui nos encontramos possamos extrair o espírito da letra, que a gente tenha uma compreensão mais aprofundada sobre a passagem, não no sentido de deter conhecimento, mas no sentido, Senhor, de que esses ensinamentos possam afetar de forma direta os nossos corações. E que a partir disso tenhamos a atitude, o agir, para que a mensagem enviada pelo apóstolo Paulo possa ser disseminada ainda mais, já que nós, a humanidade, pouco conhecemos que nós geramos. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Lisete. Tudo bem, querida? Boa noite, boa noite. Gente, eu queria dizer para vocês, antes de começar, que quem não assistiu ao o Papo de Neve da semana passada, com Álvaro Mordecai, que assista, porque foi fantástico, foi fabuloso, foi maravilhoso. Boa noite, Soninha. Boa noite. Tá bom. Desculpe o atraso. Sem problemas. Gente, só dando uma recordadinha aqui do que a gente viu do capítulo 2, vou dar uma lida, que eram 4 versículos, né? Eu li só a Bíblia de Jerusalém aqui, tá? Portanto, pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda a ternura e compaixão, levai à plenitude a minha alegria, pondo-vos acordes no mesmo sentido, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento. Nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade, julgando cada um os outros superiores a si mesmo, em cuidando cada um só do que é seu, mas também do que é dos outros. Que a gente falou mais da postura dele de carinho com relação aos amigos, né? Relembrando as coisas importantes dele. E aqui a gente começa um trecho que é muito lindo, gente, é muito significativo esse trecho aqui, muito lindo mesmo. Então, ó, 2.5. Tendo em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus.
Ele tinha a condição divina e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente, mas esvaziou-se de si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana e achado em figura de homem. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte em cruz. Por isso Deus o sobreexaltou grandemente e agraciou com o nome que é sobre todo o nome, porque o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sob a terra. E para a glória de Deus, o Pai, toda língua confesse: Jesus é o Senhor. Tá? É um trecho bem forte aí. O primeiro, tendo em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Está praticamente igual, né? Aqui só mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. As diferenças são bem pequeninas, né? E aí, o que se pode pensar disso? Tendo em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Uma coisa que me ocorre aqui, lendo o trecho todo, né? É por isso que Jesus era chamado de mestre, né? Ele não era o professor, ele era o mestre. Porque o mestre, além de educar, ele não instrui, ele educa, né? E além de educar, ele acolhe e ele dá o exemplo. Esse é o mestre. Então, quando a gente vê aí na passagem, ele está dizendo que ele não se valeu da posição dele, de um ser extremamente evoluído, né? Com a capacidade que ele tinha de manusear ou de lidar com os elementos da natureza, da matéria, né? E ele realizou a missão que ele tinha que realizar. Ele deu o exemplo que ele precisava dar para que depois aqueles que viessem depois dele tivessem a força e tivessem o parâmetro para ajudá-lo a disseminar a obra dele sobre a face da terra. Então, eu acho que voltando aqui para esse versículo, né, o sentimento é esse, é o sentimento de liderança, é o sentimento daquele que não se sobrepõe aos outros, mas ajuda a educar, ajuda a dar o exemplo através do próprio exemplo. É isso que me ocorre. Muito bom, Walter. Muito lindo. Realmente, né? Eu estou tentando lembrar uma frase do Arthur aqui, que ele sempre fala, mas a minha memória está cada vez pior, né? Mas é mais ou menos o sentido de ele se rebaixou até nós sem perder a altitude, né? Sem perder a altura. Desceu sem perder a altura, né? Outra coisa é a humildade, né, Val? Eu acho que esse trecho mostra o que é a verdadeira humildade, que, na verdade, só engrandece. O humilde é aquele que sabe exatamente qual é a capacidade dele, qual é a posição dele e o que ele pode, o que ele pode. Então, nada, né, fere o humilde, né? Nada atinge o humilde. Com certeza. O que mais, gente? Eu senti nesse trecho que Paulo, como ele estava tentando ajudar ali, né, os membros da igreja, né, de Filipe, ele trouxe na figura do mestre, o modelo
de quem veio para servir, mesmo sendo quem ele era, né, e quem ele é. Paulo acho que queria trazer para eles assim, olha, se ele que é quem é, veio e serviu, ele sempre se humilhou, estava pondo o outro à frente, não era isso os anteriores? Coloque a outra pessoa, né, na frente, não pense só em vocês, assim, nesse egoísmo. A impressão que eu tenho é que ele acaba querendo dizer assim, deixem de ser o centro do universo, que vocês não são nada, porque ele que era o grande serviu, quem somos nós para querer ficar se vangloriando de alguma coisa? Foi essa sensação que eu tive, assim, como se fosse uma reprimenda suave, né, branda, mas assim, chamando atenção. Pensem bem no que vocês estão fazendo, né? Se coloque no seu lugar, porque ele que era o grande, ele veio, serviu e não se vangloriou de nada. Foi isso que eu senti. Não sei se está certa a minha ideia aqui. Tem todo sentido, né, Nilce? Porque, lembrando, eu não lembro se a gente falou isso na reunião passada, mas lembrando que Filipos era aquela estação de férias de Roma, né? Que eles tinham muitos privilégios lá, eram pessoas assim, ou era filho de general, ou é filho de não sei quem, família de patrícios, eles tinham muitas regalias ali à população, né? E em função dos títulos, das posições, eles não pagavam impostos, eles tinham muitas regalias mesmo, né? E por conta de títulos, por conta de posições, né? Então, quando você fala isso, é como se ele estivesse dizendo, isso tudo aí, esses títulos todos que vocês têm aí, não vale de nada. Não vale de nada, não é? O que vale realmente é o sentimento que a gente tem, é o que eu estou mostrando aqui para vocês. É porque eu sou muito maior do que tudo isso daí, não é? E não tô falando, e não tô nem mostrando nem um tiquinho do que eu sou, né? Foi isso que eu senti mesmo. Zezé? Então, eu não sei, me veio assim à mente as bem-aventuranças, porque começa exatamente com os pobres de espírito, né? No sentido assim, dos mais simples, e até o final de todas as bem-aventuranças, em que nós nos aproximamos realmente de Deus, né? Então, Jesus como nosso modelo e guia, né? Nós devemos segui-lo. E ele veio e mostrou tudo o que ele falou, ele pôs em prática, né? E começando pela essa questão da humildade, né? Porque ele teve um ato de humildade diante de Deus, aceitando a vontade de Deus, cumprindo aquilo que ele tinha que cumprir até o fim. E por isso ele era mestre, né? Era Jesus, e teve, né, como nos fala a passagem aqui que Paulo exalta, né? Teve então a glória de Deus, né? No cumprimento, né, dessas bem-aventuranças, né? Me veio essa referência, assim, né? Porque ele era todo bem-aventurado, né? Por cumpri-las todas. Muito bom, Cacé, muito bom. Na verdade, o texto que tem a seguir aqui tem o mesmo sentimento, mas a questão do sentimento você demonstra na sua ação também, né? Na sua ação. Então, o texto que está aqui do Emmanuel, que ele comenta isso aqui, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, é o modo de fazer, né? Porque tudo que a gente faz vamos dizer assim, o valor daquilo está no sentimento que a gente coloca naquilo, não é?
É um sentimento que a gente incute naquele trabalho, naquela função, naquela conversa, em tudo que a gente faz. Então, o texto aqui, que ele comenta o modo de fazer. Todos fazem, se vocês quiserem me interromper no texto, eu interrompo, tá, gente? Aqui a gente está em casa, hein? Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si. Quer dizer, a gente sempre volta no sentido de reencarnando novamente para o nosso modo de fazer ser diferente, né? Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu, com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere, com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das lutas das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Oi, Silvinha. Oi, boa noite. Desculpa o atraso. Sem problemas, minha flor. E aí, gente? Aí o convite é, né? Sede bondosos, sede misericordiosos, sede indulgentes, sede humilde, ser humilde, né? Exatamente. Porque ele fala aqui, né? Muitos de nós, aqui no começo, né? Muitos de nós com certeza temos que retornar à carne para nos reabilitar, né? No fazer de novo, né? O fazer melhor, né? Então, a maneira, ele tá aqui, né? Sem expectativa de remuneração, sem exigência, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, né? Então, a receita, como o Neto falou, né? Com humildade, com benevolência, né? Mas, ao mesmo tempo, lembrando que a gente tem que auxiliar os outros, né? Não esqueçamos de agir para a felicidade comum. Não é só pensando em como eu tenho que agir, mas pensando também em como eu tenho que agir com o outro, né? Na verdade, quase sempre é isso, né? A minha postura é sempre com relação ao outro, né? Na maior parte das vezes. Muitas vezes é com relação a mim mesmo, né? Que eu faço comigo mesmo.
Mas, no geral, o que importa mesmo é o que eu faço com relação ao outro, né? Ao meu irmão, não é isso? E aí, pessoal? Estão quietinhos? Algum comentário? Você Nada? Eu acho. grifou. Pode Pode falar, falar, Val. Sônia. Não, eu já falei. Fala, Sônia. Não, é só um comentário que, assim, quando eu li agora, né, com você, para mim vem aquela referência do sede perfeitos, né? Nessa perfeição relativa que é a possível. Então, Jesus sempre, como disse o Walter, ele é nosso mestre. Então, ele mostra para a gente o caminho, ele exemplificou, ele mostrou, ele falou, ele ensinou. E o que cabe a nós é seguir esse caminho e fazer as mesmas coisas dentro da possibilidade de cada um. Então, para mim, fica muito essa referência do sede perfeitos, né? Essa a mensagem que fica para mim dessa leitura e dessa passagem, né? Muito legal. Walter? Não, eu ia falar dessa expressão que você negritou, da felicidade comum, né? É o que a gente já conversou aqui algumas vezes. Ninguém vai estar bem ou estar feliz se todos não estiverem felizes, se todos não estiverem bem, né? Por quê? Porque é um conjunto, né? Senão não haveria a lei de convivência, senão não haveria o porquê da lei de sociedade, né? E não haveria necessidade de interagir com o outro. O outro é para a gente ensinar, mas é para a gente aprender também, principalmente para a gente aprender, né? E a gente sabe que quando a gente encontra no outro um espelho da gente, o aprendizado ainda é maior, né? Porque bate lá, reflete aqui. Quando uma coisa, por exemplo, que sempre me chamou muito a atenção, né? É que Jesus... Existem dois tipos de linguagem, né? Na verdade, existe a linguagem racional. Então, eu falo uma coisa para vocês, vocês estão me ouvindo e vocês estão entendendo dentro da racionalidade. Mas existe uma linguagem que vai além disso, que transcende a isso, que é a linguagem que consegue tocar o coração de quem ouve, né? Que a gente chama da linguagem do espírito para o espírito. E Jesus, quando falava, ele usava, pelo amor que ele tinha, né? Pelo sentimento nobre que ele tinha, ele tocava o coração das pessoas, né? Ele conseguia tocar o coração das pessoas. E esse amor, e esse sentimento que o versículo traz, além de tudo isso que nós já falamos, me remete também a esse tipo de amor, que está latente dentro de cada um de nós, porque se a gente tem a mesma origem, ele está aqui, ele está guardado, mas que a gente precisa fazer ele fluir, né? Quer dizer, a gente ainda tem muitos altos e baixos. Nós somos capazes, às vezes, de falar e tocar o outro, mas muitas vezes a gente fala e não faz a menor cócega no outro, né? E o que a gente precisa é apurar isso. Como é que a gente faz isso? Apurando isso dentro da gente mesmo, primeiro. Porque se eu não tiver isso apurado dentro de mim mesmo, se eu não fizer essa limpeza dentro de mim mesmo, eu não consigo tocar o outro. Fica mais difícil, né? Uma coisa é eu falar desprovido de sentimento de orgulho, de vaidade, desprovido de qualquer sentimento negativo, e outra coisa é eu falar com esses sentimentos remoendo dentro de mim. Vai ficar muito mais difícil. Por mais que eu queira, vai ficar difícil, porque a dificuldade está em mim mesmo. Então, esse trecho que você negritou, Val,
E a história do sentimento me lembrou isso também, né? Eu estava pensando aqui também o seguinte, quando ele fala assim, né, a importância da gente valorizar o outro, valorizar a presença daqueles que estão ao nosso redor. Que ele fala assim, né, não te esqueça de agir para a felicidade comum, que em geral a gente está rodopiando em volta do que a gente tem que fazer, eu tenho que isso, que aquilo outro, né? Na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão não te imponha o fel do desencanto ou a soledade, ajuda a todos, indistintamente. Quer dizer, a gente às vezes vive num patamar em que achamos que damos conta de tudo, mas sem o outro não adianta. Nós precisamos uns dos outros, né? Ele fala, a ilusão põe o fel do desencanto, ou seja, você acaba se desiludindo com as situações, e às vezes com as próprias atitudes, né? E a solidão, né? Que realmente, às vezes, vem para nos ensinar a valorizar a presença do outro. Então, é preciso que a gente, para isso, tenha que ter um espírito de renúncia, né? E quando se fala em felicidade do outro, você, 99,9% você tem que renunciar a alguma coisa, né? E será que a gente tem essa disposição realmente, né, de renunciar? Porque foi tudo que Jesus fez por nós, né? Ele renunciou toda a glória e veio aqui, né, para nos mostrar como fazer. Né? Agora, nós estamos com essa disposição, né? A gente não tem esse cultivo, né, de pensar no outro, de agir em favor do outro, né? Então, o Flávio dizia assim, às vezes a gente precisa sair de dentro do nosso coração para o outro entrar, porque a gente toma conta de tudo, né? A gente ocupa todo o espaço, então a gente precisa sair um pouco para que os outros entrem, né? E a gente consiga enxergar isso. Muito lindo, José, obrigada. Sabe que eu estava lendo um texto aqui ontem, eu já não vou lembrar em que livro que está, né? Mas no Ceifa de Luz tem um capítulo que ele comenta um versículo de Coríntios, que é, ora, vós sois o corpo de Cristo. E o comentário que eu cheguei a ver sobre isso aí é interessante, porque ali o corpo de Cristo é óbvio que não é o corpo físico, né? Ele está se relacionando, ele está se referindo ao corpo de Cristo como tudo que ele montou, toda a parte, né, a igreja, entre aspas, vamos dizer assim, tudo que ele montou, tudo que ele formou aqui na Terra, né? E, na verdade, todos nós fazemos parte desse corpo todo que ele montou, né? E aí, no texto, faz a relação disso com o corpo físico, que o corpo físico tem vários órgãos, né? Mas que todos fazem parte de um mesmo corpo. Então, todos nós somos como membros separados, mas que fazemos parte de um corpo só, que é o corpo de Cristo, né? E quando ele se refere ao corpo físico, ele fala quando um órgão está debilitado, os outros todos padecem. Não é? Então, quando o Walter começou a falar aquilo, né, que a gente não consegue a felicidade se a gente vê o outro infeliz, não é isso? Então, é isso, se um dos órgãos está debilitado no nosso corpo, o corpo todo sente, né? Então, por isso que e tem que haver essa preocupação com o outro, porque
quando houver realmente de todo o coração, né? Com todos, essa preocupação com o outro, todo o corpo estará bem, todo o corpo de Cristo estará bem, né? Ou seja, chegaremos à nossa regeneração, né? Regeneração da terra, etc, né? Muito legal também. Eu vou pegar o texto, depois eu ponho no grupo lá para gente. O Walter disse que, assim, enquanto a gente não tocar, né, o coração do outro, que deveria ser o normal da gente, né, que a gente já pudesse estar nessa condição. E a gente não só não está tocando em muitas ocasiões, como, aliás, tocando de forma negativa, né, por vezes, a nossa ação, ela fere o outro. Ao invés de trazê-lo para o nosso lado, no sentido de que a pessoa se sinta acolhida na sua dor, no que ela estiver passando no momento, por vezes a gente não tem a sensibilidade de perceber isso. Às vezes até uma atitude, talvez não deliberada, né, mas uma atitude que acaba se tornando insensata e, ao invés de atrair aquela pessoa que está numa condição mais delicada e a gente não percebe, faz afetar ainda mais a situação da pessoa, né? Então, a gente precisa estar muito atento a esses detalhes na vida, né, no nosso cotidiano, porque nós podemos ser uma ponte para alguém, como também podemos ser o abismo, né? E aí é uma coisa muito forte, né? São duas situações assim antagônicas, né? E a gente vive nesses dois. Acho que tem uma travadinha lá. Ah, está gravando. Voltou? Voltou. Tem hora que a gente... Você travou de novo. Impressionante, né? Travou de novo? Não, voltou. Eita, hoje não está legal, não. Tem momentos que a gente está numa lucidez assim, que a gente, às vezes, até se impressiona. Puxa, quando a gente se dá conta, né? Mas tem vezes que a gente também se impressiona, só que do modo negativo. Puxa, como é que eu fiz isso, né? Como eu fui capaz de cometer tal ato? Então é isso, a gente precisa estar muito atento às nossas ações. Com certeza. Dá um abraço na Nina. A Nina é uma figura. Já faz parte do nosso Val, grupo. você pode voltar um pouquinho o texto, por favor? Com certeza. Lá no começo mesmo? Isso aí mesmo, olha. Sobre isso que você está falando, Neto, eu tenho a impressão que a gente conseguirá tocar o coração do outro quando nós agirmos dentro desse item 4 aí. Porque aí a gente esquece, entre aspas, da gente e se dedica ao outro. Aí, eu acho que aí toca. Porque tudo que tem aqui relacionado é tudo que diz respeito às nossas mazelas do mundo material. Né? Aí estão os sentimentos que a matéria nos impõe. Né? A gente espera algo em troca, a gente tem exigência, a gente quer muitas vezes aparecer, a gente quer exibir uma superioridade que a gente acha que tem, né? A gente espera reconhecimento, aí quando o obrigado não vem, eu fico magoado, né? Quer dizer, então, eu acho que a hora que a gente conseguir realmente praticar uma ação em direção a alguém, eliminando isto que está aí, eu acho que é uma fórmula para tocar o coração da pessoa. Entendeu? Se a gente lutar com isso o tempo todo, é o que você falou, a gente vai sempre ter dificuldade. É isso mesmo, Rob. É isso mesmo. Eu cheguei tarde, mas posso falar. Pode. Não, eu ia falar para você que a gente está vendo esse versículo aqui, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pode falar, querida. Ouvindo vocês e vendo esse texto, né?
tem tudo a ver com a gente trabalhar a questão do egoísmo, né? O egocentrismo em nós mesmos, né? Porque para voltar o olhar para o outro, a gente precisa tirar o olho do nosso umbigo, né? E achar que tudo que a gente quer para a gente é a prioridade, né? Eu acho que nesse instante eu ainda estou trabalhando, tenho que me esforçar. Porque, às vezes, esse egoísmo, esse voltar para si mesmo o tempo todo, vem de uma maneira tão sutil no dia a dia que a gente demora para perceber, né? Como disse o Raimundo, a gente tem que estar atento a todo momento. A gente tem até a intenção de estar trabalhando. Vamos pensar no ambiente familiar. Você tem a intenção de estar, né? Trabalhando pela família, pelo outro, mas às vezes você se deixa levar, querendo o bendito do reconhecimento, né? Ou querendo outras coisas mais. Essa lição aparece em coisas muito sutis no nosso dia a dia, né? Se a gente conseguir levar isso para o nosso dia a dia ali, é um grande aprendizado. Muito bom, Silvinha. Mais alguma coisa, gente? Não? Eu estou tentando correlacionar as duas leituras, a de Paulo e essa de Emmanuel. Os dois começam chamando atenção, né? Assim, Emmanuel, num só versículo, ele escreve, mas é praticamente uma ideia assim da carta toda, né, de Paulo. Chama atenção, fala, ó, cuidado, que vocês estão errando, vocês têm que voltar, porque o parágrafo primeiro, segundo, terceiro aqui, ele é bem direto, né, Emmanuel? E depois, tanto Paulo quanto ele trouxeram uma receita para a gente seguir. E a gente está sempre errando no tempero, né? Ou põe de mais, ou põe de menos, ou tira e não repõe. Mas o primeiro, assim, raros são os que não têm que voltar para refazer a receita, isso choca um pouco, né? Emmanuel pegou pesado aí, né? Foi pior que Paulo. Paulo ainda foi mais sutil, mas é impressionante como o ego e esse egocentrismo que elas falaram, como a gente ainda, dentro do coração, a gente só põe aquilo que a gente quer sentir, né? Não abre espaço para o outro realmente, né? Mas vamos lá, né? A receita está aí. É o mestre inteiro ali para nós, né? Não é à toa que nós estamos nesse grupo de estudo, né, Nilceia? Porque quanto mais você estuda, mais você vai lembrando. Olha, o caminho é esse, a receita é essa. Porque no dia a dia, a gente até acha que está fazendo alguma coisa de útil, né? Aí vem Emmanuel numa frase dessa e fala, nossa, não está direito a coisa. Mas, viu, Nilceia, quando ele fala raros não voltam à carne, né, não acho assim tão desanimador, porque a gente não muda de repente, realmente, né? A gente demora muito para mudar. Já tivemos inúmeras encarnações aí que a gente não faz nem ideia, né? Nem é bom fazer tanta ideia. Não dá para fazer ideia mesmo, né? Então, a gente, por exemplo, tem a história aí do Emmanuel, de tantas reencarnações que ele já passou, que a gente tem notícia, fora as que a gente não tem notícia, né? E a cada uma é um passinho a mais que se faz, né? É um passinho a mais que a gente consegue dar, né? Então... Imagino que a maioria de nós já encarnou com esse propósito de estar se melhorando mesmo, assim, de uma forma mais consciente. Tudo bem que a gente já está errando um monte também, né? E somos esses que têm que voltar à carne ainda para desfazer. Mas imagino que cada vez menos, né? E outra coisa, pensa que
bênção a gente ter essa oportunidade de estar retornando, né, e revendo, e vindo com toda a vontade. Ai, não vou reclamar mais das dores, dos problemas, pode mandar tudo que eu dou conta. No meio do caminho a gente já começa a reclamar. E eu acho que a gente tem que ter essa disposição para voltar realmente, para crescer, né? Porque eu lembro de um trecho do André Luiz, eu não lembro em que livro que é, né? Que tem a história do Gotuso. E as meninas que estão estudando André Luiz aí, eu não sei se é no Obreiros, eu não lembro em que livro que é. Que era um grande trabalhador de uma das colônias, assim, vinculadas ao nosso lar. Um grande trabalhador. Já estava lá, parece que há, sei lá, 30 anos, 50 anos, uma coisa assim, né, fazendo um trabalho belíssimo lá nessa colônia, né? E aí, de repente, aparece lá, na verdade, não aparece a mãe dele, ela é uma... É como que um processo mediúnico, porque a mãe dele está numa esfera muito acima, e uma médium ali da esfera que ele estava, né, transmite uma mensagem da mãe dele, dizendo mais ou menos assim: menino, onde você está com a cabeça? Você não está querendo crescer, você está aí estacionado. Você não perdoa, acho que ele não perdoava a mulher, que acho que tinha se casado novamente, se eu não me engano é isso, né? Você não perdoa a sua mulher, você tem que crescer. Como assim você se nega a crescer, né? Então, o não se negar a crescer é se propor a voltar, a refazer, a tentar acertar a receita dessa vez, né? Você não errar no tempero, né? Não assar demais, assar de menos, né? E então a questão é assim, da gente ter sempre o importante é a gente ter sempre essa disposição para o crescimento. Chegar lá e falar, nossa, errei a receita de novo. Não, vamos voltar. Tem que ter essa disposição, né, de fazer de novo e tentar de novo. Acho que é isso, né, que é o alerta maior aí. Né? Então, a disposição da gente tentar acertar a receita, né? Tentar cumprir a receita, fazer a receita até acertar e o pão sair certinho. Não sair certinho, Val, é a música, né? Nascer, morrer, renascer, essa é a lei. Então. Que a gente vai caminhando e crescendo um pouquinho de cada vez. É isso aí. Maria Elisete acho que caiu. Mas é isso. Mais algum comentário aqui, gente? Podemos passar um pouquinho para frente? O segundo versículo que a gente vai ver hoje, ele, Jesus, né, tinha a condição divina e não considerou o ser igual a Deus como algo a se apegar ciosamente. Pois ele substituindo em forma de Deus, parece que está errado isso daí. Não julgou como usurpação ou ser igual a Deus. Ele, apesar da sua condição divina, não fez alarde de ser igual a Deus. Eu tenho que conferir isso. Subsistindo, Val. Subsistindo. É verdade. Eu tô fraca aqui da memória, hein? Pois ele subsistindo em forma de Deus, quer dizer, ele está aqui em forma de Deus, né? Mas não julgou como usurpação ou ser igual a Deus. Eu acho que esse versículo é um dos que muito utilizado para confirmar que Jesus é Deus, né? Em alguns segmentos aí, né? Mas não tem nada a ver com isso, né? Ele tinha a condição divina e não considerou o ser igual a Deus, né? Aí a gente lembra dele falando, eu e Deus somos um, né? Por que eu e Deus somos um? Porque ele tinha comunhão perfeita
com o sentimento, com a vontade de Deus, né? Fazia a vontade de Deus. Meu alimento é fazer a vontade de Deus, né? Foi o que refletiu mais plenamente todos os atributos de Deus, né? Então, você olhando para ele, era como se você estivesse olhando para Deus. Não que ele fosse Deus, mas porque ele refletiu a imagem de Deus assim de maneira mais certinha, né? Mais, como é que a gente fala? Entrou de novo aqui a Elisete. Mais fiel, né? E aí, meus amigos? Aqui a gente vê a humildade mesmo, né? Porque ele tinha tantas possibilidades e ele se desfaz, né? Ele se esvazia, como está no versículo seguinte, acho, né? Ele se esvazia de tudo e vem aqui com um corpo humano cheio de restrições, né? A carne traz muita restrição ao espírito, né? Veio aqui como a gente, com todas as possibilidades que nós temos, só. E mostrou que podia ser diferente do que a gente faz. Do que a gente é. E a gente podia, mesmo tendo essa condição de criatura, alcançar, fazer o que ele fez aqui, né? E só é assim, nessa condição, só consegue agir dessa forma quem realmente já ascendeu Tudo bem, Soninha? a um nível, né, muito superior. Porque a fortaleza acho que está na humildade, né? A gente acha que a fortaleza está na força, no poder, mas é justamente ao contrário, está no amor, para ser mais preciso, né? Então, e ele não fez outra coisa além de amar, e amar em abundância, né? E nós continuamos marcando passo. Errando a receita. Botando sal de mais ou de menos, né? É. O texto de Emmanuel fala da obediência. Alguém quer comentar mais alguma coisa aqui, gente? É um texto forte, a gente entende o sentido, mas é difícil de tecer comentários aí, não é? É bem difícil. A própria palavra usurpar é tirar, roubar, né? Reter para a gente, pegar do outro. É uma palavra, assim, de um uso forte, porque ele tinha tudo isso e mesmo assim ele não usou, né? Ele trouxe tudo isso e ele não julgou ser igual a Deus, mas ele tinha uma autoridade aqui para ser muito mais até do que ele foi. E eu tenho a impressão que ele não usou de todo o potencial com a gente, porque ele não fez mais ainda para a gente, porque acho que a gente nem conseguiria perceber, Val. Com certeza. Com tanto poder que ele tinha, ele não ia usurpar de Deus isso, ele não ia tirar de Deus, porque ele tinha também, né, esse poder. E ele se igualou a nós, ele veio numa uma encarnação no meio de humanos assim tão frágeis, tão medíocres, né, na palavra certa. E ele usou de pouco ainda com a gente, né? Ele podia ter, não sei, também se usando pouco ele já fez tanto, né? Se ele usasse mais, será que a gente entenderia também, né? Não sei. A gente não tem noção da grandeza dele, né? Não. A gente não tem noção.
A gente não tem. Apesar deles dizer que a gente ainda vai ser como ele, mas a gente está muito longe ainda de atingir esse patamar, né? Vocês é? É que ele, né, tinha toda essa condição e, na verdade, ele se igualou a nós, né, assim, no sentido de que ele nos apresenta um Deus como Pai, né, Pai de todos nós, né, ao contrário, ele nos aproximou de Deus, né, com essa condição de Pai amoroso, mostrando que, mas ele tinha a consciência e falou, bom, tudo bem, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida, então eu preciso conhecer a minha doutrina, passar, né, pelos estágios que eu passei, seguir as minhas pegadas, né, para chegar a Deus. Então, é assim, mais um chamamento, né, da figura de modelo que Jesus é para nós, e reforçada por essa condição que ele se colocou, né, de tanta humildade, mas cônscio da sua grandeza. Ele era cônscio, né? Mas eu também acho, Nilce, que ele não usou, porque a gente não dava conta de saber tudo que ele tinha. Tanto que ele falou, né? Vai vir um consolador para explicar um pouquinho mais, para ver se vocês entendem. Né? Porque a gente, na época, não entendia nada, sabe Deus que ponto a gente estava. Então, é muito bonito isso tudo, muito forte, muito bonito. Vamos ler aqui? Obediência justa. Ele comenta exatamente esse versículo, né? Todos os sofrimentos dos homens, de modo geral, originam-se da pretensão de usurpar o divino poder. Orgulho, vaidade, insensatez, egoísmo, perversidade, rebeldia e opressão representam apenas modalidades variadas dessa usurpação indébita. A guerra e o seu século pestilencial, a tirania e o instinto revolucionário, as paixões arrasadoras e os desastres espirituais que lhes são consequentes, constituem-lhe as obras. Na vastíssima paisagem de nossas existências, vemos sempre a misericórdia divina e a maldade humana, a bondade celestial e a desobediência das criaturas. Sempre o Pai generoso e os filhos imprevidentes, o Deus justo e as inteligências caídas e perversas, doloroso quadro. Em tudo no planeta, a harmonia das leis do Senhor e a discórdia dos homens, a bênção providencial ao céu e a rebeldia terrestre. Por isso mesmo, a humanidade, como aranha gigantesca, encontra-se no milenário labirinto, encarcerada na teia criminosa de suas próprias ações. A Nilce está até coçando a cabeça lá. O coração do discípulo fiel do Evangelho, nos dias que passam, deve revestir-se com vitoriosa couraça da fé viva, porquanto é chamado a trabalhar numa floresta escura, onde a maldade se tornou mais requintada e a sombra mais densa. E que guarde, sobretudo, a serenidade confiante do trabalhador, compreendendo a necessidade dos testemunhos e sacrifícios para todos, porque para o aprendiz sincero deve resplandecer o ensinamento. Daquele que, tendo vindo ao mundo através de anúncios divinos, assinalados por uma estrela brilhante, temido pelas autoridades de seu tempo,
que transformou pescadores em apóstolos, que curou leprosos e cegos e levantou paralíticos de nascença, não quis usurpar o direito divino e marchou um dia para o monte, a fim de testemunhar a obediência justa ao Senhor Supremo da vida, no alto de uma cruz, ante o desprezo e a ironia de todos. Forte, né, gente? Vamos voltar aqui no começo, né? 1 minuto de silêncio. Hã? Que foi, Neto? 1 minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio, né? Pra gente se refazer, né? Como diz, no comments. No comments. Esses mentores nos amam muito. Toda essa equipe, porque assim, lendo, eu estava aqui coçando a cabeça mesmo para poder dormir hoje sem ler isso, né? Para não dormir tão triste. Mas assim, eles nos amam muito, Val, porque você já imaginou como eles olham para a gente? Tudo que está escrito aí é vergonhoso, mas somos nós já fomos tudo isso, né? Ainda a humanidade é essa aranha gigantesca aí, mas eles nos amam demais para ainda incentivar, para, né, para acudir, para mandar mensagem. Olha, tirar chapéu para essa equipe de mentor que a gente tem, porque como será que eles nos enxergam, né? Vendo dar cabeçada, errando, fazendo tudo isso, e ainda com esperança na gente, na humanidade. Eles não enxergam como crianças, né? Como crianças espirituais. É como a mãe que vê o bebê ali fazendo uma bagunça, sujando, derrubando comida, fazendo xixi na calça, né? Bom, pensando assim fica até mais fácil. Mas é assim, né? É assim. Que nem a história, outro dia a gente estava estudando aí no outro grupo, estudando o Pai Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqui no Sem Ofendido. Perdoa as nossas ofensas. Está pedindo para Deus perdoar as nossas ofensas. Deus perdoa? Deus precisa perdoar? A gente tem que perdoar quando a gente se sente ofendido, não é? Mas Deus não se sente ofendido. Então, como que ele perdoa? Como que uma mãe perdoa um bebê que derrubou a comida, que não sei o quê? Ela não vai lá, limpa, dá de novo, e no dia seguinte ela faz tudo de novo, para ele aprender direitinho, como é que faz, não é? Então, o perdão de Deus não é igual ao nosso perdão, né? O perdão que a gente tem que exercitar aqui, para a gente se aliviar, né? O perdão faz um bem maior para a gente do que para quem é perdoado, não é isso? Então, o perdão de Deus, o que é? É ele nos conduzir a novas situações, para que agora a gente acerte a receita no céu. Não é? Ele vai nos conduzir para situações para que a gente refaça, para que a gente aprenda, para que a gente se reajuste, né? Para que a gente se acerte aí com as desavenças que foram feitas em existências anteriores, né? Então, esse é o perdão de Deus. E essa é a maneira como eles trabalham com a gente também, né? Olha aqui, sempre o pai generoso e os filhos imprevidentes, que é o que você falou, né? A gente vive errando. O Deus justo e as inteligências caídas e perversas. Doloroso quadro. É um doloroso. Mas a gente não pode desanimar, não, porque nós estamos no caminho, né? A gente acho que já parou de fazer xixi na fralda. Acho que a gente já parou, acho que a gente está começando a dar os primeiros passos, né? Essa lição é de qual livro, Val? Essa lição é do Segue-me. Ah, o Segue. Capítulo 6, Obediência Justa. E eu me lembro que no grupo do NEP lá de Louveira, na sexta-feira, o Walter estava junto, a gente comentou da questão da obediência. Também eu aprendi com o Arthur também, né? Que ele fala que a gente às vezes não tem
não tem uma noção exata do que seja a obediência às leis divinas. Às vezes a gente não entende bem essa questão, né? Porque parece que tem que ser uma coisa tipo dar umas chicotadinhas para você. Não, tem que fazer, tem que fazer. Não, não é isso, né? No momento que você consegue obedecer todas as leis divinas, ele comenta que é o seu mais alto grau de liberdade, porque no momento que você se liberta das suas mazelas, dos seus vícios, das suas atitudes menos dignas aí, né? Quando você se liberta de tudo isso, a obediência às leis divinas, ela vem instantânea, assim, ela vem natural, né? Ela vem natural mesmo, né? Depois de você se libertar de todos os seus vícios, de todas as suas mazelas, de todas as suas dificuldades espirituais. Não é isso? Essa história da aranha gigantesca aqui, não. Então, a humanidade é como uma aranha gigantesca encontra-se no milenário labirinto encarcerada na teia criminosa de suas próprias ações. Ele foi forte aqui, mas a gente ainda está preso, né? Preso ali naquela teia das nossas dificuldades espirituais, da nossa preguiça, da falta de perdão, né? Da falta de paciência, de deixar realmente o nosso egoísmo de lado, essas coisas, porque fala teia criminosa, não é que nós estamos matando, roubando, fazendo corrupção, não é isso, né? Mas nós estamos tendo falta de paciência ainda, a gente ainda tem orgulho, a gente ainda tem egoísmo, cada um num grau maior ou menor, mas todos nós temos, né? Então é isso que ele está se referindo aí, de maneira mais vigorosa, né? Nossas reencarnações seriam essas teias, né? Por isso que a gente fica preso. A gente está preso na gente mesmo. Sim. Nossa história reencarnatória, né? Nas nossas próprias dificuldades, nas nossas próprias mazelas. É que tem as teias coletivas, né? Que nós nos embrenhamos nelas, né? E as individuais, né? Aí ele coloca de forma forte, mas é isso mesmo que acontece. A humanidade como um todo, né? A gente vê situações que se fala assim, o que é isso? Eu estou em que século? Né? Coisas que você fala assim, que você pensa que já foi superado e ainda não foi, né? Então, questões internacionais aí que a gente está vendo. Então, é um constante luta do poder e o ouro. O Chico uma vez comentou isso, né? Poder e o ouro. São duas forças difíceis da gente se libertar, né? Porque a gente se embrenha neles e depois não consegue sair. Então, e se você se propõe a ser um discípulo fiel do Evangelho, você é chamado a trabalhar numa floresta escura, onde a maldade se tornou mais requintada e a sombra mais densa. Por isso precisa se revestir com a couraça da fé. Essa parte aqui, ó. Né? Aonde que está? Tá antes, olha assim, ó. Deve revestir-se com a couraça, vigorosa couraça da fé viva. Então, é porque a gente está trabalhando, né, com o Evangelho. Agora, as casas espíritas estão fechadas, as igrejas estão fechadas, algumas estão voltando, né? Mas quantas vezes a gente recebe pessoas
né, que estão lá com as suas dificuldades, e quando você começa a tentar falar que, na verdade, a situação dela vai mudar quando ela tentar mudar ela mesma, às vezes isso é tão difícil da pessoa aceitar, é tão difícil, né? Você, uma pessoa vem com um sentimento, sei lá, por exemplo, de ódio de alguém, né? Porque muito magoada com alguém, aí você fala para ela, reze por essa pessoa. Ela não aceita isso. Eu passei já por isso, gente, de falar isso para a pessoa e a pessoa fica brava comigo. Entende? Então, às vezes, essa floresta escura aqui, né? Porque existe muita falta desse conhecimento assim evangélico, desse conhecimento do evangelho mesmo, né, da mensagem do Cristo, que ainda está nessa floresta escura. Então a gente tem que realmente manter a serenidade, como ele coloca aqui na sequência, né? Porque às vezes você vai falar uma coisa que você acha tão linda para a pessoa, mas a pessoa não está preparada para trabalhar com aquilo. Então, ainda é uma floresta escura na vida da pessoa, né? E, às vezes, é uma floresta escura dentro de nós mesmos, porque tem muita coisa que a gente não muda na gente, porque a gente acha que não tem que mudar, porque a gente acha que está certo. Que a gente acha que está tudo correto, está tudo correto. Mas se a gente fosse capaz de realmente analisar tudinho, como nós somos, nossa, eu acho que a gente ia encontrar muita floresta escura ainda dentro de nós, que deveria ser modificado, né? O que mais? Então, ó, ele transformou pescadores em apóstolos. É o que nós comentamos lá no domingo, né? Ele não chamou gente perfeita, né, para trabalhar com ele. Ele chamou os discípulos que eram tão imperfeitos como todos nós, né? Quem diria que aquele Pedro tão intransigente, tão duro, seria depois o pai da igreja, né? E ele marchou um dia para o monte, a fim de testemunhar a obediência justa ao Supremo Senhor da vida. Sem comentários mesmo, hein? Poxa vida! Deixa eu ver se tem outro texto. Tem outro texto aqui, vamos ler. Acho que dá tempo da gente ler outro aqui. Quem sabe vocês ficam menos assustados. Quem sabe a Nilceia dorme um Não, a pouco gente melhor. fica refletindo, né? Não, é. Às vezes a gente precisa de umas palavras mais fortes, não é? Se você vê o Evangelho do Cristo, por exemplo, ele fala muito de amor, de fraternidade, né? de perdão aos inimigos, tudo isso aqui. Mas quando ele chega no capítulo 24 de Mateus, ele fala de todas as tragédias, de todas as dificuldades que a gente ia enfrentar, né? Fala de catástrofes, de guerras, né? De tumultos, de pestes. Então, às vezes a gente precisa de umas palavras um pouco mais fortes. Ele precisou de palavras fortes para sacudir o povo na época, né? É. E como a gente não entendia muito bem, o Emmanuel vem e já abre bem o jogo para a gente. Porque, nossa, os textos do Emmanuel são muito bons. Vamos ler esse aqui? Pão nosso, a quem obedeces? A quem obedeces é uma pergunta só aqui, ó. É uma pergunta
interessante, né? Porque no primeiro falou da obediência a Deus, né? A quem você obedece? Você obedece a Deus mesmo? Ou você obedece ao seu instinto de ganhar mais dinheiro, ao seu instinto de comer um monte de chocolate, ao seu instinto de comprar um monte de coisa, né? Ao que você obedece? Sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos. Os que lhe obedecem... deixa eu ler de novo. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Está em Hebreus. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Olha o que nós falamos aquela hora. Mas a criatura preferiu atender às condições de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. Nesse pedacinho aqui está o que a gente estava comentando, a questão da obediência, né? Olha, se o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Continuar aqui. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. E deixa eu pegar mais água. Lembrei muito daquela frase, onde está o seu tesouro, aí está seu coração, uma coisa assim, não é? Isso. Não sei se está certo ou inverti as coisas aí. Não. Onde está teu coração, né? É, aquilo que a gente obedece, né? Exatamente. Nossa, o povo hoje está sem comentário, né? Acho que eu cutuquei muito esse povo hoje. Coisa que você falou ainda há pouco, Val, não sei qual, mas o Aloysio Elias faz um comentário assim, né? De que nós viemos, né, desde o princípio inteligente que vai caminhando por todos os reinos, até nos tornarmos, né, na condição de humanos, quando nós adquirimos o livre-arbítrio. E exercemos esse livre-arbítrio, né, dessa forma aí como está colocando, né? Nós obedecemos a nossa vontade, a nossa vaidade, nosso orgulho, né? E vamos caminhando e, como se diz, né? Batendo cabeça aí nesse labirinto, né? Engrossando, alimentando essa aranha gigantesca, né? Nesse labirinto que a gente não consegue sair, né? Então, até que chega o ponto
em que nós começamos a nos cansar desse rodopio todo e vamos começando a nos libertarmos, né, dessa vontade nossa e buscarmos a vontade de Deus na nossa vida. Nesse estágio, nós já seremos espíritos superiores, né? Em esfera como Jesus. Então, isso joga alguns milênios, muitos milênios, né? Em que ele, como disse esse anterior, né? Ele poderia exercer todo o poder divino que ele tinha, mas o que ele fez? Ele exerceu a obediência a Deus, né? Então, os espíritos superiores, né, da esfera crística, eles abrem mão do seu livre-arbítrio, da sua vontade, para que a vontade de Deus se faça. Então, é como se a gente fizesse um caminho, entendeu? E de libertação através do exercício da vontade. Tipo assim, não, tudo bem, você exerce sua vontade, aí você vê que a sua vontade não está com nada, até que você encontra, fala assim, não, é a vontade de Deus. Aí sim você está liberto de tudo o que te prende à terra. Entendeu? Eu fiquei meditando sobre isso quando eu ouvi, eu falei assim, nossa, realmente é uma jornada que a gente faz, né? E a gente não se dá conta. E a gente não consegue pular as fases, né, desse jogo. A gente vai caminhando passo a passo, né? Adquirindo qualidade passo a passo, virtude passo a passo, para poder essa consciência se expandir e compreender de fato isso. É isso aí, Zé. Muito bom. E fazer a vontade, quando que a gente deixa de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, né? Quando a gente realmente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Não é isso? Quando a gente realmente conseguir fazer isso, amar realmente o próximo, está tudo feito, né? Compara o que a gente faz com um ente muito querido né? Aqui da família, muito próximo, sei lá, um marido, uma esposa, um filho, uma filha, um irmão, né? O que você faz para essa pessoa? O que você ama muito essa pessoa? Você não faz para os outros hoje. A gente não faz, não é? A gente até faz em parte, eu acredito, né? Mas com todo aquele amor que você... É só um exemplo, né? Muito pequeno e muito esdrúxulo ainda, né, gente? Mas é para a gente começar a pensar nisso, né? Será que tudo que eu faço para essa pessoa que eu amo mais aqui, eu conseguiria fazer para todas as outras pessoas? Será que eu conseguiria fazer? Então, Vamos dormir com a pergunta. Hã? Vamos dormir com a pergunta na cabeça. Vamos levar para a semana, né, Zezé? Vamos levar para a semana? Não, é bem pequeno isso, gente, é bem pequeno. Mas é uma comparação perfeita, né? Fato. É pequeno, mas assim, uma primeira reflexão, eu acho, né? Porque, ó, somente quando atender, o que está aqui no fim, somente quando atendermos em tudo, aos ensinamentos vivos de Jesus, é que a gente vai poder quebrar a escravidão do mundo, como estava falando a Zezé, em favor da libertação eterna. Aí que a gente vai ser realmente liberto, né? Eu lembrei daquela coisinha daquela fala do Sócrates, né? Que ele ia nos mercados, é bem conhecido, e vocês devem conhecer, que ele ia nos mercados e ficava feliz de ver as pessoas comprando as coisas, né? Ele fala, eu fico feliz de ver todo mundo comprando tanta coisa, porque eu
não precisa de nada disso, né? Ele já estava liberto de tudo aquilo, né? Então, é um exemplo de uma libertação, né? Porque a gente ainda é apegado a tanta coisa da matéria. Tá certo que a gente está na matéria, a gente precisa da matéria para viver, né? Eu sou apegada ao meu computadorzinho, que se eu não tivesse ele aqui, eu não podia estar conversando com vocês. Então, eu preciso dele, né? Mas a gente precisa raciocinar direito, né? Como que a gente usa essas coisas todas, né? Eu sempre brinco que quando eu for enterrada, eu vou ter que ser enterrada num container, né? Para levar todas as coisas, todos os meus livros, né? Ai, meu Deus do céu, brincadeira, gente, brincadeira, né? Mas é isso, aprender os ensinos vivos de Jesus, que vai quebrar a nossa escravidão. Viu, Val? Eu tava hoje, coincidentemente, eu estava lendo um texto de um psicólogo, ele é espanhol e ele faz aquele negócio de constelação familiar e é um humanista, né? E ele estava dizendo o seguinte, tem um trecho lá que ele fala assim, que a vida consiste no seguinte, primeiro você descobrir quais são os seus talentos e colocá-los a serviço do coletivo, né? Porque isso significa viver. Viver é isso, ele diz. Depois, a segunda coisa é você descobrir, né, e aceitar as suas fraquezas e procurar saná-las. Porque fazendo isso, a sua caminhada fica mais leve. E terceiro, aceitar o que a vida te propõe, no sentido de que aquilo que você não pode mudar, né, você deve aceitar e passar por aquilo, seja o que for. Isso constitui o viver. É um pouco, né, se a gente levar dentro disso que a gente conversou, é um pouco do que nós estamos falando aqui hoje, né? Quer dizer, o talento que cada um de nós carrega não é para nós, né? Se ele ficar fechado ou fechado em nós mesmos, é como uma água estagnada, ela não serve para nada, ela vai apodrecer, né? Se a gente tem algum talento, não é para guardar para a gente, é para colocar a serviço daquele que não tem, né? Quer dizer, isso é viver, né? A deusa Samu fala isso, que a vida, o sentido da vida, a vida não é a vida biológica, a vida é o relacionamento com o outro, é o aprendizado com o outro, é a interação com o outro. Isso é viver, né? Quer dizer, então, por isso que a gente aprende. Não adianta você ficar fechado lá no alto do morro, né? Sozinho, fazendo meditação 24 horas por dia, porque você não vai colocar em prática aquilo que você pode colocar, né? Então, eu acho assim, é um pouco do que a gente está falando hoje. E Jesus mostrou isso, né? Quando Jesus se coloca a serviço da humanidade, quer dizer, deixando, não se valendo daquela posição divina, daquela situação divina que ele tem, ele mostrou exatamente isso, né? Que a nossa vida é isso. Muito bom. Gente, a gente está chegando ao final aqui. Temos dois versículos. Vamos encerrando. Quem gostaria de fazer a prece para a gente, de encerramento? Quem gostaria? Vamos pedir para Elisete? Você faz, querida? É, você. Pode fazer? Já que você ficou tão quietinha, a gente quer ouvir tua voz. Vai lá, vamos lá. Ela está sem áudio.
Pronto. Então vamos novamente nos ligando uns aos outros, nos ligando à equipe espiritual que se fez presente, no estudo da noite de hoje, agradecendo pelo aprendizado, para que possamos levar esse aprendizado na semana, meditando, estudando e colocando em prática. E assim, nós agradecemos a todos e agradecemos ao plano espiritual por tudo que somos, por tudo que temos, vivemos nessa reencarnação. E que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada a todos. Foi muito bom. Até a semana que vem. Um beijão no coração.